Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, eu sou pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E este é o nosso canal, Aos Confins da Terra. Queridos, nós estamos iniciando mais um vídeo. Preciso pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Nos ajuda a sua inscrição, ajuda-nos a levar a palavra de Deus aos confins da terra. Para isso precisamos que você acione o sininho para receber nossos vídeos, que você deixe o seu like, o seu joinha, tá bom? E principalmente compartilhe esses vídeos com o maior número de pessoas possíveis. Precisamos e devemos levar essa palavra aos confins da terra. Muito bem, amados, nós temos comentado acerca do arrebatamento da igreja. Já fizemos vários comentários, já inclusive chegamos ao momento em que a igreja passou pelo tribunal de Cristo, e a igreja hoje ela está vivendo a bodas do Cordeiro, a festa no céu. Mas na terra, por essa ocasião, haverá muitas coisas horríveis, muitas decisões vão ser tomadas, e haverá uma grande apostasia, uma apostasia generalizada, e haverá também um indiferentismo espiritual. Vamos comentar alguma coisa sobre isso. É claro, eu preciso, antes de qualquer coisa, isso não tem nada a ver com a igreja. Mas é bom que as pessoas que estão hoje vivendo de qualquer forma na presença de Deus prestem atenção na oportunidade que estão tendo para a salvação eterna. A palavra de Deus lá em Hebreus nos diz o seguinte: que faremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E aí o versículo vem se desdobrando, dizendo que essa salvação foi anunciada até chegar a nós. Então, queridos, o que vai acontecer na terra enquanto a igreja estiver no céu com o Senhor Jesus na bodas? A apostasia e o indiferentismo espiritual, bem como o espírito de desobediência, a anarquia e a escalada galopante da feitiçaria fazem parte do preparo final do mundo pelo diabo para o reino do seu preposto, ou seja, o anticristo. 2 Tessalonicenses 2,3 nos fala sobre isso, 1 de João 2,18 e também 4,3 e 2 de João, capítulo de número 7. É o que eu gostaria de ler um pouquinho com vocês hoje. Segunda carta de João, segunda epístola de João. Lembrando que esse João aqui, queridos, não é o evangelista, tá? Não é o Batista. Esse João aqui é o mesmo que escreveu o Evangelho. Ele nos escreveu cartas. E nessa segunda carta, nós vemos aqui, no verso de número 7, alguma coisa. Mas como é uma carta muito pequena, que só tem 13 versículos, eu quero lê-la toda. Eu gostaria que você prestasse atenção. Diz a palavra do Senhor: prefácio e saudação ao presbítero, à senhora eleita e os seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós, e para sempre estarei convosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em virtude e amor. Aí ele fala, o amor fraternal. Muito me alegrei em ter achado alguns dos teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te
não como se escrevesse novo mandamento, senão o que já tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. E o versículo em destaque é o 7, que diz: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai que vós mesmos, para que não pecais, o que ganhastes, antes recebeis plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. E ele vai discorrendo até chegar no versículo 13. Então, queridos, nós vemos aqui essa carta, essa segunda carta de João, é uma carta universal, epístola universal, nos alertando das coisas que irão acontecer neste mundo. Então, Deus preparou todas as coisas para a vinda do seu Filho Jesus Cristo a este mundo. Preparou um povo, os judeus, preparou uma língua, o grego, preparou um império mundial, o romano, preparou uma tradução das Escrituras, a Septuaginta. Tá? Veja bem, estradas também foram preparadas. O Império Romano preparou estradas para a difusão das boas novas de salvação. Nós sabemos, através não só da teologia, mas da história geral mundial, que os romanos foram excelentes engenheiros. Eles construíram estradas fantásticas, estradas inclusive que existem até hoje. E essas estradas foram preparadas na intenção de preparar o mundo para receber o Evangelho. Então tudo foi preparado, tudo foi organizado, tá? E um arauto que preparou o caminho do Senhor João Batista. De igual modo, o diabo também, ele prepara todas as coisas, armando o palco para o reino das trevas do anticristo, quando a igreja daqui sair. Tal preparação, em escala mundial, não pode ser feita de improviso, nem de última hora. Ela já começou há muito tempo e tem muitas maneiras de correr no transcurso da história. Nós tivemos muitos problemas já, mas isso tudo, queridos, não é nada diante do que está por vir. Veja bem, nós temos aqui algo que nos deixa não só apreensivos, mas também nos deixa alertas quanto à volta de Jesus. Tá? Veja bem, aumento do retorno dos judeus. Se você for olhar na história, nós vamos ver que o movimento sionista, iniciado em 1897, sob a liderança de Theodor Herzl, foi o responsável pelo processo que iniciou, em pequena escala, o regresso dos judeus à sua terra. Após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, maior retorno teve início como efeito dos horrendos massacres de judeus pelos nazistas alemães. Em 1948, com a criação do novo Estado judeu, ou seja, Israel, houve um incontido, insensível e aumento expressivo da imigração. Após a Guerra dos 7 Dias, que deu-se no ano de 1967, o movimento aumentou mais ainda e continua no momento atual. Entretanto, após o arrebatamento da igreja, o movimento será sem precedentes.
Não vai haver nenhum precedente desse movimento depois do arrebatamento da igreja. Então, queridos, o que nós temos que fazer, enquanto igreja na terra, é nos prepararmos para esse arrebatamento. Não tem condição de perder essa oportunidade. Nós precisamos nos agarrar à palavra do Senhor e viver essa palavra na sua totalidade. É claro que perfeitos nós nunca seremos. A palavra de Deus nos dá a ideia de que é possível ser perfeito. Porém, essa perfeição ela só vai se completar quando nós estivermos aptos a ir morar no céu de glória. Veja o caso de Enoque. Enoque era um homem que andava segundo a palavra, a vontade de Deus, naquele passado remoto. E Enoque ficou de um jeito que ele alcançou a perfeição diante de Deus e o Senhor o tomou para ele. Nós estamos vivendo hoje no mundo, enquanto eu estou gravando aqui, muitas pessoas estão morrendo não só no meu país, o Brasil, mas em outros países do mundo. Estão morrendo por conta dessa pandemia. E se nós não prepararmos as nossas vidas para sermos arrebatados ou para descermos ao pó hoje, nós vamos perder essa salvação. E essa salvação, ela não tem precedente na história. Nunca houve e nunca mais haverá salvação como essa que se encontra em Cristo Jesus. Veja bem, a reconstrução do Templo de Jerusalém. Eu não estou me referindo aqui em São Paulo, capital, não. Eu estou falando de Jerusalém. A reconstrução desse templo já é debatida pelas autoridades de Israel. Donativos têm chegado para isso, de todo mundo. O parlamento de Israel já se ocupa do assunto. Essa construção pode ser muito rígida devido à muito rápida, devido a moderníssimas técnicas empregadas para a construção de hoje. Você vê que nós passamos em um terreno, o terreno está sendo limpo, preparado, e carretas chegam com material pré-fabricado e ali se constrói algo assim rapidamente. Nós tivemos um exemplo aqui no Brasil, viu, um país que não tem uma condição financeira como tem esses países aí para fora, principalmente Israel, quando um certo governador do estado do Rio de Janeiro resolveu construir umas escolas que apelidaram de Brizolão. É impressionante como esses colégios eram construídos. Eu me recordo que a gente passava em frente a uma construção, eu ia trabalhar, quando eu voltava, a construção já não estava igual, porque era tudo pré-fabricado. Então, queridos, tudo hoje está muito mais fácil. Veja bem, quando na guerra, em 1967, Israel retomou parte antiga de Jerusalém, que encerra o remanescente das muralhas do templo, um idoso historiador judeu, citado pela revista Time, disse, aspas, agora chegamos ao mesmo ponto em que Davi chegou quando conquistou Jerusalém. Da conquista de Jerusalém por Davi até o momento em que Salomão construiu o templo, houve apenas uma geração. Assim será também conosco. Queridos, nós não podemos vacilar a nossa vida espiritual. O templo em consideração aqui é o da tribulação. 2 Tessalonicenses 2,4, Mateus 24,15, que será destruído naqueles mesmos dias. O profeta Zacarias diz que a cidade será tomada. Apocalipse 11, 1 e 2. Também fala da destruição deste templo. A passagem em apreço fala de medição no sentido de destruição. E também o caso dos Salmos 66 e Lamentações 2,8. A destruição deste templo poderá ser causada também por um terremoto, como os mencionados em Apocalipse 11, 13 e Apocalipse 16, versos 18 e 19. Então, meus amados, o que nós podemos chegar
à conclusão: o retorno total dos judeus à sua terra, total, queridos, o judeu já está regressando, mas o retorno total do povo judeu, largando todas as cidadelas, todos os países, todos os recantos do mundo, e eles retornando para a sua terra, vai se dar por ocasião da revelação de Cristo para o estabelecimento do milênio. Vou repetir: o retorno total dos judeus à sua terra dar-se-á por ocasião da revelação de Cristo para o estabelecimento do milênio, ou seja, um reino teocrático proeminentemente judaico. Meu querido, minha querida, você que nos assiste, não se engane, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é de total confiança, e tudo que o Senhor escreveu na sua palavra já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Isso é a palavra dele, e a Bíblia diz, lá na palavra dele, ele diz que ele vela pela sua palavra, vela pela sua palavra. Então, meus queridos, nós vamos parar por aqui, nós vamos continuar sobre a questão do arrebatamento, falando acerca do pós-arrebatamento, a situação na terra, e nós vamos ver que no próximo vídeo, enquanto a igreja está nos céus, comemorando em festa, a terra estará passando por problemas difíceis. E um desses problemas que nós vamos tratar no próximo vídeo será a predominância de uma confederação de nações. Queridos, estamos tratando acerca da palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a palavra do homem, não é a palavra do pastor, não é a palavra do Papa, é a palavra de Deus. E ela está se cumprindo. Lembre-se, estamos vivendo momentos derradeiros nessa terra. Estamos vivendo momentos da graça, estamos vivendo debaixo da graça de Deus, e o Espírito Santo está na terra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra, e você pode crer?